Olá, gente boa! Mais uma vez aqui do nosso App Física, mais uma vez trabalhando a ideia de vetores, só que hoje tem cálculo. Hoje a gente vai mexer com todas as estruturas que vão elevar o nosso nível de trabalho. Então vamos a esse processo, gente, porque a gente vai adentrar aí os cálculos vetoriais, processos diretos, simples, mas de extrema importância. Quando a gente fala do cálculo vetorial, a gente se baseia na composição dos vetores, naquela junção, naquela união dos vetores que levam a um resultado de natureza geométrica. Bom, os dois primeiros são bem fáceis. Dos 4 casos, os dois primeiros são muito simples. Primeiro, vetores com mesma direção e com mesmo sentido. Se eu tenho dois vetores em mesma direção e mesmo sentido, a tendência natural é que eu junte os vetores, aumentando o resultante, ou seja, eu tenho uma soma vetorial. Todas as vezes que eu tenho vetores de mesma direção e mesmo sentido, para achar o resultante, você soma. A conta é simples. Já quando você tem vetores em mesma direção e sentidos contrários, você tende a subtrair o vetor resultante, você reduzir o resultante, portanto, subtrai um do outro. Vetores com o mesmo sentido, você soma. Vetores em sentidos opostos, você subtrai. Vamos fazer uma pequena ideia. Imagine que existe um rio, esse rio tem uma correnteza, você pula na água do rio e nada a favor da correnteza. Por que acontece se você nadar a favor da correnteza? A sua velocidade, ela tende a aumentar. Por quê? Porque os vetores estão em mesmo sentido, é como se você fosse ajudado pela correnteza, então sua velocidade tende a aumentar. Se você fizer o contrário, pular na água e nadar contra a correnteza, você vai sofrer a resistência dessa correnteza, então a sua velocidade tende a diminuir. Resumo da ópera: vetores em sentidos opostos, você subtrai. Pô, Marcos, não parece difícil? Não é. Já falei que vetor não é um processo complexo, mas o vetor é um processo que você tem que estar cuidadoso, cauteloso, muito atencioso, gente boa, senão pode complicar você. Então vamos lá. Existe o terceiro caso, que é quando eu tenho vetores perpendiculares entre si, ou seja, vetores que formam entre si ângulos de 90 graus. Eu gosto sempre de colocar o seguinte, ó, o ângulo entre eles é de 90 graus. Eles são perpendiculares entre si. Eles são ortogonais. E é importante que você lembre que se eles formam entre si 90 graus, o que eu posso fazer com esses vetores? Me dê uma licença, eu queria mostrar uma ideia. Esse desenho ele já está projetado em regra do paralelogramo. Eu queria colocar polígono. Como é que eu faria? Eu pego a ponta do vetor A, coloco no fundo do vetor B. E o resultado da junção do vetor A com o vetor B, a gente faz fundo com fundo, ponta com ponta. Lembrando que A e B formam entre si 90 graus, aqui é o resultante. E quando eu tenho 90 graus, eu utilizo o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Resultante ao quadrado, A ao quadrado mais B ao quadrado. Poxa, Marcos, então sempre posso transformar. Gente, você sempre pode colocar do jeito que você desejar. Ah, eu gosto de fazer direto do jeito que está ali. Não tem o menor problema. Vai dar o mesmo resultado. Não se trata aqui apenas de resultado, de conta, de número, mas sim da dinâmica que você percebe. Lembre-se, vetor tem natureza geométrica. Quanto mais perceptível, mais ele facilita a sua vida. E existe o quarto e último caso, na verdade, ele é o caso chamado de caso geral, ele que deu origem a todas as outras instâncias vetoriais. Esse caso é aquele caso, vou destacar aqui, ó, nós geralmente chamamos ele de caso geral. E o caso geral, gente, ele tem uma particularidade interessante, ele se apropria de uma propriedade matemática, que é uma lei chamada de lei dos cossenos. Quando tem um ângulo qualquer entre dois vetores,
utilizo a lei dos cossenos. Marcos, esqueci a lei dos cossenos. A gente está aqui para lembrar. Resultante ao quadrado, A ao quadrado mais B ao quadrado, mais 2 vezes AB, cosseno do ângulo. É importante a gente ter uma atenção muito grande com esse quarto caso, ou melhor, com o caso geral. Bom, não parece uma coisa também tão complexa, apesar de fazer um uso de cosseno. É como eu disse a você, tem que ser cauteloso, certo? Um pequeno detalhe também que eu gostaria que você observasse é que na matemática, geralmente, você usa menos 2AB cosseno do ângulo. Lembre que aqui a gente não precisa fazer deduções para chegar nesse ponto. As projeções vetoriais não admitem valores negativos. A gente sabe que um vetor, quando vem com sinal negativo, é só para dizer que está no sentido oposto, não reflete o seu valor numérico, já que ele é um segmento de reta orientado, e segmentos de reta não têm medidas negativas, só para lembrar. Então, vamos juntos, gente. O que acontece? Preciso desenvolver essa ideia, fazer junto o exercício. Como faremos? Vamos lá. Bom, para a gente resolver as questões com muita tranquilidade, me permita lembrar uma coisa que nós estudamos na aula de velocidade relativa, né? Nós estudamos os casos de perpendicularidade. Pô, Marcos, você vai falar disso de novo? Vou, porque às vezes a gente esquece. Nos vetores, principalmente aqui nos vetores, a gente vai precisar muito de 3 triângulos fundamentais lá da matemática, nos casos específicos de 90 graus, nos casos específicos de perpendicularidade. Quais são esses triângulos? O mais famoso de todos, o 3, 4, 5, né? Que é o pitagórico, né? O famoso pitagórico, aqui 3, aqui 4, aqui 5. Nós já falamos desse elemento, eu só estou aqui reavivando a sua memória. Quando triângulos têm lados iguais, aqui é L, aqui fica L raiz de 2. E quando tem um lado que é o dobro do outro, ou seja, L 2L, e o resultante fica L raiz de 5. Esses dois últimos eu tenho que saber também. Olha, gente, nenhum deles é obrigação. Qualquer um deles você resolve pelo teorema de Pitágoras. O problema é algo que a gente já falou aqui inúmeras vezes no nosso curso. O tempo é uma exigência no vestibular moderno, então isso minimiza o tempo que você gasta. Isso otimiza o seu nível de soluções. Bom, deixa eu mostrar em que instância isso está. Por exemplo, aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 8, aqui eu tenho x. Vamos lá, deixa eu colocar aqui numa outra cor para poder a gente trabalhar de forma mais direta. Observe, gente, aqui é 3, 6. Compare sempre lado com lado, hein? Lados na mesma dinâmica. 4, 8, 3, 6, 4, 8. É proporcional 2 vezes. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 2, 10. Você poderia fazer x ao quadrado, é 6 ao quadrado, mais 8 ao quadrado, Pitágoras. Nada te impede. Mas essa dinâmica é interessante. É algo que você deve utilizar sempre que possível. Então, ó, 9, 9, lados iguais. L, L, L raiz de 2. 9, 9, 9 raiz de 2. Você pode, x ao quadrado, 9 ao quadrado, mais 9 ao quadrado, fique à vontade. 7, 14. Lado, dobro do lado. Onde tem lado, dobro do lado, fica lado raiz de 5. Onde tem 7, tem 14, ficaria 7 raiz de 5. Certo? Aqui é a mesma coisa, ó. Olha só que interessante esse triângulo aqui, ó. 21, 35, x. Observe que 35 é o lado maior. Então, se você olhar lá para o pitagórico, se você olhar com atenção para o pitagórico, você perceberá algo interessante, ó. 3, 21. 5, 35. 4 tem o x. Como fazer? Bom, 3 vezes 7, 21. 5 vezes 7, 35. 4 vezes 7, 28. Caramba, você já imaginou? 35 ao quadrado é igual a 21 ao quadrado mais x ao quadrado? É muita coisa. Vai além da média do tempo. Aqui é a mesma coisa, 17, 17, lados iguais,
L, 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 raiz de 2, 17, 17, 17, raiz de 2. 23, 46. Observe que 46 é o dobro de 23, onde eu tenho um lado e dobro do lado, eu fico com lado raiz de 5. De novo, eu não preciso que você entenda que isso é uma obrigatoriedade, mas preciso que você entenda que sempre que possível usar isso é uma necessidade.